Oi, som. Oi, som. Oi. Oi, som. Glória a Deus. Se quero sentir suas afeições por mim, não preciso me esconder, oh não preciso mais sentir. Não preciso mais sentir. O caminho você criou para me aproximar de ti e poder te contemplar e poder te contemplar. Quero sentir suas afeições por mim, não preciso me esconder, oh não preciso mais sentir. Não preciso mais sentir. O véu já se rasgou, o caminho você criou para me aproximar de ti e poder te contemplar e poder te contemplar. Eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver
fazem cantar santo. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Quero olhar na face do meu Criador, me amou. Quero olhar na face do meu Criador, face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador, e é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que fazem cantar santo? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. da sua
sua presença. Eu vou mergulhar no mar da sua presença. Eu vou mergulhar no mar da sua presença. Do amor quebram sobre mim, quebram sobre mim. Ondas do amor quebram sobre mim, quebram sobre mim. Do amor quebra sobre mim, quebra sobre mim. Ondas do amor quebra sobre mim, quebra sobre mim. Do amor quebra sobre mim, quebra sobre mim. Ondas do amor quebra sobre mim. Eu vou mergulhar no mar da sua presença. Eu vou mergulhar no mar da sua presença. Onde não há mais dor, onde não há temor, onde tudo que eu tenho é o seu amor. Onde não há mais dor, onde não há temor, onde tudo que eu tenho é o teu amor. Oh, teu nada vai nos separar. Você veio aqui, você se deu por nós, você morreu por mim. Nada vai nos separar. Você veio aqui, você se deu por nós, você morreu por mim. E só, aleluia. Amém.
Quero cumprimentar a todos os nossos irmãos, amigos, todos aqueles que estão nessa noite nos prestigiando. Aliás, não nos prestigiando, corrigindo, prestigiando aquele a qual nós viemos adorar nesse lugar. Que a mesma presença que estamos sentindo aqui também seja refletida aí na sua casa. Que a mesma graça, a mesma paz, esse mesmo amor que constrange os nossos corações também constrange você no seu lar. Como sempre eu indico, faça do seu lugar agora um local de culto. Faça da sua casa um ambiente de adoração. Para isso a gente precisa retirar todas as distrações possíveis. Nós precisamos zelar pelo nosso ambiente de culto, mesmo que não seja um lugar convencional de adoração. É um lugar, aliás, sempre vai ser um lugar convencional de adoração, porque Deus não se restringe mais a tabernáculos. Nós somos os tabernáculos da sua presença, e agora o seu Espírito Santo habita em nós, e nós o acessamos a tempo, a fora de tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Mais um dia nós estamos nessa maneira de cultuarmos aqui através de uma live. O método é diferente, mas a presença de Deus que habita da outra forma convencional é a mesma que está aqui. Amém? Que está na sua casa. Em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Até agora, o nosso irmão John, que é o rapaz do estudo, ainda não chegou. Vamos orar para que ele, eu creio que aconteceu algum problema em relação ao trabalho dele, né? Nós vamos orar. Deus acabou de chegar. Amém. Pode ficar à vontade. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos, abra juntamente conosco a palavra do Senhor na sua casa, em nome de Jesus. Nosso irmão Jonathan acabou de sair da loja, veio diretamente para cá. Então eu vou pedir que você, com muito carinho, preste muita atenção naquilo que iremos tratar nessa noite, nesse lugar. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Cadê nosso irmão? Sim, está orando. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Deus tem sido bom, generoso para conosco. Nós temos estado. Quem não conhece o irmão Jonathan, eis aqui o irmão Jonathan. Eis aqui o nosso amado irmão. Está saindo agora do trabalho, da luta. Amém. Amém, graça e paz. Acabei de sair do trabalho. Aí vim direto para cá, estava até com uma farda ali. Mas vamos estudar em nome de Jesus Cristo. Eu até deixei o estudo em casa, algumas coisas, mas eu creio que tem muita coisa acontecendo. A memória vai funcionar em nome de Jesus. A leitura da palavra, você vai? Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. Primeiro, irmãos, eu queria começar por o que a gente deixou de ler semana passada, algumas coisas que a gente podia aprender mais. E vai ser de grande ajuda para a gente entender mais sobre o arrebatamento. Hoje é a hora sobre o arrebatamento, né? Isso, até então, até enfim. Eu peço que vocês abram suas Bíblias em. Pode continuar. Posso eu? Pode.
em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 1. A gente estudou semana passada sobre o princípio das dores, quando Jesus fala aos discípulos o que é que iria acontecer antes da vinda dele, antes da grande tribulação, o que é que iria acontecer e qual eram as coisas que antecipariam isso. E nós podemos aprender no estudo passado que isso era o princípio das dores. Irmãos, para a gente entender Mateus 24, nós temos que olhar principalmente o contexto, porque, como disse um amigo meu, que o nome dele é pastor Cláudio, ele diz assim, que texto sem contexto é um pretexto para uma grande heresia. Então, se nós olharmos o contexto de Mateus 24, nós podemos compreender melhor as coisas que vão acontecer. Amém? Primeira coisa que a gente pode compreender de Mateus 24 é que Jesus destina isso, Mateus 24 e Mateus 25, Jesus destina esse contexto para 3 povos. Que o primeiro povo é os judeus, o segundo povo é a igreja e o terceiro povo é as nações. E nós iremos dar uma boa lida nisso. Como nós lemos na semana passada, falando sobre o princípio das dores, nós vamos continuar agora em Mateus 24, verso 14. Leiam comigo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24, verso 14. Mateus, acho que é pai. Mateus 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. O que isso quer dizer, meus irmãos? Isso quer dizer que no princípio das dores, o evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo. Muitas pessoas saberão que Jesus é o Senhor, que Jesus morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, todas as pessoas da face da terra encontrarão o evangelho, saberão o que é o evangelho, mas nem todas acreditaram nele. E é interessante sabermos isso, porque esse evangelho é um testemunho de quê? De que quando acontecer um julgamento, as nações não vão poder dar a desculpa que não ouviram o evangelho. Amém? Então ele diz, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O que seria esse fim? Esse fim é o que Jesus começa a falar no verso 15. Quando a Bíblia fala de fim, ou de dia do Senhor, ela se refere à grande tribulação. E para a gente entender o contexto de Mateus 24, nós precisamos ler o seu contexto, porque se nós tirarmos alguns textos isolados, nós olharemos e nós pensaremos, meu Deus, a igreja vai ficar na grande tribulação. Quem nunca tentou ler Mateus 24, olhou e disse, mas rapaz, quando eu começar a ler Mateus 24, eu vejo que nós iremos ficar na grande tribulação. Mas isso, irmão, é falta de compreender o contexto que foi aplicado ali por Jesus Cristo. Vamos ler do verso 15 em diante. O sermão continua, a grande tribulação. Esse é o tema desses versículos que iremos ler. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. A primeira coisa, irmãos, que nós podemos perceber que Jesus se referia aos judeus, é que ele começa a indicar, a falar sobre a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Ele começa a citar uma profecia que Daniel profetizou a respeito de Israel, que nós estudamos na primeira aula, que seria as 70 semanas. Como nós ensinamos e vocês ouviram, isso quer dizer as 70 semanas que Deus iria remir Israel. E a última semana seria os últimos 7 anos da humanidade, como eu e o pastor dissemos na primeira aula. E Jesus cita essa profecia. E ao citar essa profecia, como nós falamos, ele estava se referindo aos judeus, a Israel, a cidade santa, ao povo que ele escolheu. E no verso 14 ele continua, no verso 16 ele continua.
Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Outra vez nós podemos ver claramente que ele se refere a uma cidade de Israel, a Judéia. Aí aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. A região, isso. Os que estiverem nessa região vão ter que fugir para os montes, vão ter que fugir para o deserto. Isso é o que Jesus está dizendo. Isso é uma opção que Jesus está dando para aqueles que ficarem na grande tribulação. Por que Jesus está dizendo isso, irmãos? Porque Jesus Cristo, ele sabia que os judeus não iriam acreditar nele, a maioria. Eles sabiam que os judeus iriam rejeitar. Então o que aconteceu? Ele estava dizendo: já que eu sei que vocês irão me rejeitar, eu estou dando umas instruções do que vocês devem seguir quando estiverem na grande tribulação. Era isso que Jesus estava dizendo. Então eu quero que você comece a colocar uma coisa no seu coração. A grande tribulação é para os judeus, é para os israelitas, não é para a igreja. A grande tribulação são para aqueles que ainda não conheceram a Cristo, que rejeitaram a Cristo. Os judeus e também aqueles gentios que ainda não conheceram a Cristo irão ser mortos na grande tribulação. Oi, só. O nosso irmão Jonathan, ele está enfatizando sempre, né? E está começando e ele começou a falar sobre contexto, justamente porque eu não estou querendo falar isso para confundir sua mente, mas quanto à escatologia, há coisas muito bem definidas, né? Isso para a gente é bem definido, né? Nós, inclusive, estivemos aqui na segunda-feira discutindo sobre as duas visões que tratam sobre o arrebatamento, e que é uma visão pré-tribulação e uma visão pós-tribulação, né? Então aqui a gente teve até 11 horas da noite discutindo, né? Por quê, pastor? Porque geralmente nós sempre fomos instruídos numa visão, mas nós temos que entender que há uma parcela da igreja do Senhor Jesus que acredita em um modo, né, que o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação, e assim nós cremos, e que o arrebatamento da igreja, né, que esse rapto da igreja, ele ocorrerá pós-tribulação, né? Então a igreja passaria pela tribulação. Então eu creio que também aqui, irmão João, nós vamos trazer algumas, e ele já está trazendo, né, esse aspecto de que estas palavras estavam sendo direcionadas a um povo judeu. Então nós aqui já estamos tendo uma justificativa para esse nosso entendimento. Então, se você que está assistindo ou vai assistir, que tem um posicionamento diferente, né, eu só quero deixar bem claro que o que nós temos entendido é de que as duas visões, elas esperam Jesus. As duas visões aguardam Jesus. As duas visões creem no arrebatamento do Senhor Jesus Cristo. As duas visões creem nos instantes finais do Senhor Jesus. Então, da vinda do Senhor Jesus. A única coisa que se difere, a única coisa é quanto à ordem, é a esta ordem. Se o arrebatamento é antes, existem até outras posições que dizem que o arrebatamento é durante, e existem outras, né, que as duas mais predominantes é antes e após a tribulação. Tá certo? Então, se você acompanhou desde o início das 70 semanas, você vai entender, né, que nós agora estamos tratando da reta final, da última semana, que era aquela que ficou para ser estudada. Amém? Amém. Então, irmãos, para a gente já ter uma ideia de que Jesus Cristo estava direcionando esse sermão da grande tribulação para os judeus, ele cita uma profecia de Daniel, e no verso 16 ele diz: e os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Para quem não sabe, a Judéia é um lugar que fica perto de Israel, né, pastor? Fica ao redor de Israel ali. E ele dá essa localização, ou seja, nós estamos em São José do Egito. O que nós estaremos fazendo na Judéia? Entenderam? Tem essa explicação que ele se refere a uma profecia de Daniel, e tem essa segunda que ele cita um local que fica perto de Israel, que é a Judéia. Vamos ler o verso 17.
E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. O verso 20, ele deixa claro, novamente, que isso é uma direção para Israel. Ele diz no verso 20: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por que no inverno? Irmãos, quando Israel passa pela estação do inverno e vão para, por exemplo, e as pessoas vão para o deserto, é arriscado as pessoas morrerem congeladas porque o frio é muito grande no deserto. E o segundo ponto ele diz: e orem para que a vossa fuga não aconteça no sábado. Por que não aconteça no sábado? Porque os judeus, eles guardam o sábado. Eu e você, nós não guardamos o sábado. Nós não guardamos o sábado. Isso é mais uma prova que Jesus está se referindo à nação judaica, à nação israelita. Porque é uma nação que não recebeu a Cristo. É uma nação que rejeitou Jesus. Mas não para a igreja, porque a igreja não rejeitou, a igreja recebeu Jesus. E a Bíblia diz: aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Isso está falando de mim e de você, meu irmão. Amém? Vamos continuar. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quem são esses escolhidos, meu irmão? A quem Jesus está se referindo como esses escolhidos? Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7, depois nós voltaremos para Mateus 24. Apocalipse 7, verso 3, que diz assim. Não, vamos a partir do verso 2 para a gente entender melhor. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos de nosso Deus. Quem são esses servos? E ele começa a dizer no verso 4: e ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, e da tribo de Gad 12.000. E ele começa a falar de todas as tribos de Israel. Ou seja, quem são esses escolhidos que Jesus se refere, que Jesus diz que irão ser salvos? Isso está falando dos 144.000 das tribos de Israel. São eles que ele menciona como escolhidos, porque a Bíblia diz no verso 3 que não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. São essas pessoas, são esses israelitas, uns israelitas que encontraram Cristo no final da grande tribulação, se arrependerão dos seus pecados. Amém? Algum pouco a acrescentar? Vamos continuar, vamos voltar para Mateus 24. Espero que isso tenha... Oi. Uma coisa interessante a respeito disso também, né? Porque na visão pós-tribulacionista, que acredita que a igreja passará pela tribulação, se faz menção, né, a respeito dos santos, né? E eu creio que o irmão John também vai chegar a esse ponto, que esses santos, né, se referem justamente àqueles que não negaram a Cristo, né, e não aceitaram o domínio da besta, e 144.000. E uma coisa convincente também de que a igreja não estará na tribulação é quando nós lemos esse texto aqui que nosso irmão John falou, porque como Deus apenas privaria esses 144.000, esses escolhidos, né, que é nítido que são do povo de Israel,
como ele apenas privaria eles da tribulação aqui não há menção que ele está marcando todos. A menção que ele está marcando 144 mil, e eles, nas duas visões, é nítido que eles são judeus, né? Então Deus não deixaria de deixar o povo dele, que recebeu ele, né? Então aqui Jesus também estaria marcando o seu povo para que não fosse afetado pela tribulação, né? Outro argumento plausível. Verso 22, ou verso 23, vamos continuar em Mateus 24. Mateus 24, verso 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganarão até os escolhidos. Irmãos, vamos pensar. Jesus diz assim: então, se alguém vos disser que o Cristo está aqui ou ali. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você já tem o seu Cristo? Você não já recebeu a Cristo? Você não já confessou Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor? Então você esperaria outro Cristo? A resposta é não, irmão. Isso é mais uma prova que ele se refere ao povo de Israel. Porque ele diz: se alguém disser, olha, o Cristo está na tua casa, não acreditem. Por que ele está dizendo isso? Porque até hoje, muitos israelitas esperam o Cristo, o Messias, porque eles não acreditaram que Jesus era o ungido, o Messias, o escolhido de Deus para salvar eles. Eles não acreditaram nisso. Infelizmente, eles esperam o Messias. A gente pode observar que muitos judeus, eles oram no muro das lamentações esperando o Messias, pedindo a Deus que ele mande o ungido, o Cristo, porque eles não acreditaram no Filho de Deus. Então, quando Jesus diz, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, porque o Cristo sou eu, é isso que ele está dizendo. Então você não corre esse perigo, irmão, porque o Espírito Santo que está sobre você, que está dentro de você, ele testifica que o seu Cristo já veio, morreu e ressuscitou por sua vida. Aleluia. E um dia voltará para você se reunir com ele, meu irmão. Isso é glorioso, porque nós já recebemos o verdadeiro Cristo e não há outro depois dele. Verso 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou se ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, porque onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Irmão, nós iremos ler o verso 29, que fala da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus Cristo, só que ele vem de uma forma que todo olho verá, mas ele continua dizendo que é para Israel. A gente, olhando esse contexto, essa segunda vinda, irmão, irá ser para Israel. Por que irá ser para Israel, irmão John? Porque a igreja irá ser arrebatada antes da grande tribulação. Ou seja, na segunda vinda, Jesus desce na terra. No arrebatamento, a igreja é que sobe. Eu quero que você coloque isso no seu coração, no seu entendimento, na sua mente. No arrebatamento, a igreja sobe para se reunir com Cristo. Na segunda vinda, Jesus é que desce para reinar e para julgar as nações. Esse é o objetivo da segunda vinda de Jesus. Com a igreja reunida com ele. Jesus vem na sua segunda vinda com a igreja. Amém? Porque a igreja já foi arrebatada antes da grande tribulação. Sabe por que eu estou explanando Mateus 24? Porque muitas pessoas, sem olhar o contexto, claro que aí está, colocam suas próprias interpretações e não interpretam o que a Bíblia está dizendo. Então eu quero que você saia daqui com outros olhos para Mateus 24. Que a grande tribulação não vai ser para você. Se você faz parte do corpo de Cristo, a grande tribulação não é para você.
A grande tribulação é para remir Israel. Em primeiro lugar será isso. Vamos continuar. O sermão continua. A vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, logo depois da grande tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Irmão, vamos observar esse verso 29. A primeira coisa que Jesus diz é que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. Ou seja, isso pode ser traduzido como pequenos meteoritos caindo ao céu, o sol se escurecendo, a lua não dando mais o seu brilho. O que isso quer dizer? Quer dizer que na grande tribulação a terra vai sofrer muito. Não vai ter tempo para descanso, não vai ter tempo para as pessoas ficarem fazendo o que querem, não vai ter tempo para isso. Vai ser um tempo de sofrimento e angústia, um tempo de provação como nunca houve na terra. Vamos continuar o verso 30. Então aparecerá no céu, depois da grande tribulação, o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma fonte a outra extremidade dos céus. Meus irmãos, isso está falando sobre Israel e sobre aqueles que ficaram, amém? Porque do mesmo jeito, irmão, que a igreja será transformada em um corpo glorioso, as pessoas que morreram, degoladas por Cristo, ou as pessoas que ficarem até o final da grande tribulação, estarão com um corpo glorioso e transformado também, meu irmão. Serão transformadas também, porque eles venceram em Cristo, porque não negaram a sua fé, mas morreram por Ele, mas continuaram perseverando na grande tribulação. Então, se alguém disser para você, Jonathan, disser o seu nome e disser, vai haver salvação na grande tribulação? A resposta é sim, claro que sim. E já a gente chega lá. Amém? Agora, irmão, eu quero que você observe que a partir do verso 32, Jesus começa a falar para a igreja. Como nós sabemos disso? A primeira coisa é que nós devemos entender é que quando Jesus falava uma parábola para a igreja, ele falava uma parábola, ele falava para a igreja. Por isso que quando ele dizia uma parábola a uma multidão, a multidão não entendia. E nem os discípulos. É o que Jesus fazia, pegava os discípulos e dizia, eu vou explicar a parábola que eu acabei de dizer. Por quê? Porque a parábola não era para o povo, não era para Israel. A parábola era para a igreja. Porque a igreja era um mistério escondido em Cristo. Nós estávamos escondidos nele. Nós estávamos escondidos dentro do seu propósito. Isso é muito forte, meu irmão. Não pense que ao ler as parábolas de Jesus contando historinha, não, irmão. Tem tanto mistério escondido dentro dessas parábolas do reino de Deus, falando sobre o reino dele, falando sobre a vinda dele, sobre o arrebatamento. Tem tanta coisa misteriosa nessas parábolas, meu irmão. Eu oro para que você comece a querer buscar a face do Senhor, comece a olhar as parábolas de outra forma, meu irmão. Então entenda uma coisa: parábola é para a igreja, porque o povo de Israel não entendia. Vamos continuar, verso 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Irmão, eu quero que você entenda. Mateus 24, ele não está em ordem cronológica. Quando Jesus menciona todas as coisas que vocês viram, ele fala sobre o princípio das dores. Por quê? Porque isso é para a igreja. Ele continua no verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. A geração que verá o princípio das dores. Verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
Verso 36. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem. Irmão, vamos entender uma coisa. A gente está observando o contexto que ele fala para os judeus. Mais uma prova que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Quando Jesus menciona que o sol escurecerá, que a lua não dará mais o seu brilho, que as estrelas cairão do céu, isso já será um sinal evidente da segunda vinda dele. Ou seja, já são efeitos da própria, de uma das trombetas. Isso. Será 7 anos de grande tribulação. Então, se nós observarmos isso, a Bíblia diz que quando Jesus raiar nas nuvens, ele vem em um cavalo. Isso é muito forte. Em Apocalipse 19 diz isso. Nós vamos ler daqui a pouco. Vamos comparar a segunda vinda com o arrebatamento. É interessante que ele diz no verso 36 de Mateus 24, porém o dia e hora ninguém sabe. Agora eu quero lhe perguntar uma coisa. Se a igreja vai passar pela grande tribulação, isso é uma pergunta que eu estou fazendo a você, para você pensar. Se a igreja vai passar pela grande tribulação e será e Jesus virá como um ladrão, me explique se depois de 7 anos, no último ano da tribulação, a gente sabendo que a tribulação durará 7 anos, a gente não vai saber o ano que Jesus iria voltar? Não é verdade, pastor? Nós olhando, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, e vendo as trombetas tocando, nós não iríamos saber que Jesus iria voltar no 7º ano? Então não faz sentido dizer que o dia e hora ninguém sabe, ou até o ano. Porque se nós observarmos, Jesus volta no 7º ano da grande tribulação, para acabar com o anticristo, para julgar as nações e para estabelecer o seu reino. Então, irmãos, no verso 36, Jesus já está direcionando a igreja, porque ele diz, o dia e a hora ninguém sabe, só quem sabe é Deus, o Pai. Vai falar um pouco? Não, essa é outra característica da forma de pensamento que nós temos, né, e que é predominante hoje no Brasil, que é a respeito da vinda, o entendimento pré-tribulacionista. É a iminência da vinda de Jesus. A iminência. Jesus vai voltar de forma repentina, né? Então, como só reforçando o que o irmão John falou, se nós somos conhecedores de todo o cenário, conforme a profecia deliberada sobre Daniel, a respeito das 70 semanas, e nós conhecemos em Apocalipse a descrição dessa última semana, porque Apocalipse, né, irmão João, na sua grande maioria, a descrição dessa última semana, né, com os 7 selos sendo abertos, né, com as trombetas, com a taça da ira do Senhor sendo derramada. Então, são eventos bem claros, né, em relação, quando ele diz aqui que o sol escurecerá, né, eu estava vendo aqui que é a 4ª trombeta, né, sendo soada, onde vai abalar, né, a questão dos planetas, do cosmos no modo geral, né? Então, meus irmãos, se nós sabemos disso, que as trombetas que Apocalipse nos ensina, nos dá essas evidências, então a vinda do Senhor não seria tão eminente assim, né? Nós saberíamos, então quem ficasse na terra que não subiu, a gente, ou nós como igreja, conhecedores da palavra, diz, não, pronto, foi a 7ª trombeta, agora ele vai rasgar o céu e vai vir, né? Então essa é outra justificativa aí, muito forte, que o nosso irmão John nos trouxe. Vamos continuar. Verso 37. E Jesus faz uma comparação aos dias de Noé. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, entendam uma coisa.
Pedro diz que Noé era um pregoeiro da palavra de Deus. Ele pregou dizendo que Deus iria derramar um dilúvio e muitos morreriam naquele tempo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: as pessoas não ouviam. E Jesus disse que as mesmas características que aquelas pessoas tinham, as pessoas do nosso tempo irão ter. Ele diz: porque nos dias de Noé as pessoas comiam, bebiam e davam-se em casamento. Deixa eu lhe perguntar uma coisa: tem alguma coisa errada em comer, em beber ou em se casar? Claro que não, meu irmão. Mas ele está falando da falta de preocupação com a palavra de Deus. Noé estava pregando: Deus está irado, Deus irá derramar um dilúvio, porque vocês homens são maus. E o que é que acontece? O povo não escuta Noé. Noé pregando e o pessoal dizendo: oxe, eu vou me casar amanhã eu vou para uma festa. Eu lá vou escutar isso. Entende, irmão? E é interessante nós observarmos que eles comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Irmão, a arca de Noé simboliza, é uma tipologia de Jesus Cristo, de nós entrando nele, na arca, e nós se reunimos com ele, se reunindo com ele para sempre. Nada tirará isso da igreja. É algo que Jesus separou desde o princípio para a igreja. Vamos continuar? Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas no moinho, será levada uma e deixada a outra. Eu quero que você entenda. Isso é um contexto da vida de Cristo. Entenda uma coisa: se é para a igreja, se é para nós, é para que nós estejamos em vigilância. O que é qual foi o contexto do sermão que Jesus direcionou para Israel? Fujam, corram, não acreditem nos falsos cristos. Mas o que é para a igreja? O que é para nós? Nós já temos Cristo, nós já somos salvos. O que é que ele está dizendo? Vigiem. Vigiem para que vocês não sejam surpreendidos pelo dia do Senhor, pela vinda do Senhor, pelo arrebatamento. Ele estava dizendo isso. Para Israel é uma exortação de dizer: fuja. Eu já estou dizendo o que vai acontecer a vocês, porque vocês irão ficar da grande tribulação. Mas para a minha igreja é: vigiem, porque eu quero que vocês se reúnam comigo para sempre. Isso é muito forte, irmão. Vamos continuar. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família, a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Isso foi o que o pastor falou agora há pouco. Se uma pessoa soubesse que um ladrão iria arrombar a sua casa, ele não estaria pronto? Do mesmo jeito, irmão, fazendo uma alusão sobre a grande tribulação. Se nós soubéssemos que Jesus iria voltar no sétimo ano da grande tribulação, no final do sétimo ano, nós não iríamos estar prontos? Não faz sentido ele nos surpreender. Entende? Isso é o que Jesus está fazendo. Isso é o paralelo que ele está fazendo desses dois textos. Um é para Israel e o outro é para a igreja. Vamos continuar. Porque por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Interessante, pastor, que para Israel ele diz que o sol escurecerá, que as estrelas cairão. Mas para a igreja ele diz: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ou seja, ele não diz: acontecerá alguma coisa antes da minha vida. Não diz isso. A única coisa que ele trata. A única coisa que ele trata é sobre o princípio das dores. Né? Isso. O sermão continua, a parábola dos dois servos. Vamos continuar lendo as parábolas, que isso é muito importante para o nosso tempo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu templo? Irmão, a primeira característica que a gente pode observar nessa parábola
é que novamente ela é para a igreja. Por quê? Porque nós somos servos de Cristo, como Paulo falou, eu sou escravo de Cristo, eu sou servo de Cristo. Nós, como igreja, nós somos filhos, mas também nós servimos a Cristo. E ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Jesus diz, em outras palavras, Jesus queria dizer: feliz é aquele servo que for fiel a mim e continuar fazendo a minha obra, continuar dando comida às pessoas da minha igreja. O que é que o pastor está fazendo aqui? Ele está alimentando o seu rebanho. O que é que o pastor faz todo domingo? Ele está alimentando o seu rebanho. É uma parábola muito interessante, porque Jesus nos entregou algo, então Ele espera que a gente cuide daquilo que Ele nos deu. Vamos continuar. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separa-o-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso é muito forte, irmão. Porque existem pessoas que têm esse pensamento: Jesus não vai vir. Essa conversa de arrebatamento, isso tem há muito tempo. Desde quando eu nasci, o povo fala: cuidado, Jesus vai vir, viu? Jesus vai vir arrebatar a igreja. Mas eu nunca vi, desde que eu nasci, as coisas continuam as mesmas. Infelizmente, existe esse segredo do ser humano. E gente que está dentro da igreja, se diz crente, mas tem esse segredinho no seu coração dizendo: Jesus não vai vir, não. Jesus vai vir. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Jesus vai surpreender essas pessoas. Mas nós que estamos nele, nós não seremos surpreendidos, irmão. Glória a Deus por isso. Vamos continuar. Eu quero que você abra a Bíblia em Apocalipse 14. Irmão, eu quero que você entenda que, antes de lermos, eu vou dizer o verso já. Eu quero que você entenda uma coisa: a igreja não é mencionada de nenhuma forma em Apocalipse a partir do verso 4, né, pastor? A partir do capítulo 4, ela não é mencionada, não é mencionada a igreja, não é mencionada a noiva, não é mencionada de nenhuma forma. A última vez que ela é mencionada é no capítulo 19, que fala sobre as bodas do Cordeiro. Vamos ler Apocalipse 14, depois nós iremos tirar essa dúvida. Apocalipse 14, verso 6. Irmão, sabe por que a igreja não irá estar na grande tribulação? Eu quero lhe perguntar uma coisa: qual é o papel da igreja nos dias de hoje? Pregar o evangelho. Não é verdade? Nós estamos aqui para pregar o evangelho a toda a criatura. Mas em Apocalipse 14, verso 6, a Bíblia diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, língua e povo. Oi, som. Os irmãos nós estamos transmitindo o estudo por duas plataformas, né? Facebook e Instagram. E o Instagram tem um probleminha que a cada uma hora ele dá uma parada, né? Então está só restabelecendo aqui. Deixa só o pessoal entrar novamente aqui, só uma calmazinha. Nós estamos restabelecendo aqui a comunicação no Instagram. Amém, irmão Mateus? Amém. Irmão Mateus hoje, irmão Micael aqui são os levitas. O Mateus está
nos bastidores ali. Amém? Amém? Amém. Nós estávamos lendo Apocalipse capítulo 14, verso 6, que é uma prova clara de que a igreja não estará na grande tribulação. Por quê? O nosso dever é pregar o Evangelho. Nós estamos na terra para pregar o Evangelho. Depois que a igreja for retirada, a Bíblia diz que no capítulo 14 de Apocalipse, verso 6, que os anjos, vai vir um anjo pregar o Evangelho eterno, e ela deixa bem claro, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e o povo. Verso 7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Meu irmão, se a igreja, eu deixo essa pergunta, se a igreja vai passar pela grande tribulação, por que os anjos estarem pregando o Evangelho e não a igreja? Se é o papel dela. Se é o nosso papel, se é o mandamento de Jesus. Jesus não disse aos anjos: preguem o Evangelho a toda criatura. Não, Jesus disse à igreja: preguem o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o nosso papel, mas depois da nossa retirada, será o papel dos anjos, irmão. Porque Jesus Cristo ainda vai querer que pessoas se arrependam. Ele vai querer que o Evangelho seja pregado, não pela igreja, mas como a gente vê aqui, pelos anjos. E não mais pela graça. E não mais pela graça, é verdade. Porque a porta da graça vai fechar. Como Deus selou a arca de Noé depois que ele entrou, assim ele vai fechar a porta da graça. Vamos continuar, irmãos? Até seria interessante mencionar Tessalonicenses. Com certeza. Abram suas Bíblias em 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses capítulo 2. Amém? Eu fico esperando todo mundo dizer amém. 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 Vamos continuar, a partir do verso 1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. A igreja irá se reunir com Cristo. Amém? No arrebatamento será isso. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e se manifeste um homem do pecado, o filho da perdição. Isso é falando do anticristo, irmão, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas eu dizia quando estava convosco? Paulo novamente lembra a igreja de Tessalonicenses. Vocês não se lembram que eu ensinava isso a vocês? E no verso 1 e no verso 2 ele diz: eu quero que vocês entendam uma coisa, que vocês não fiquem ansiosos se vocês ouvirem uma palavra diferente dessa que eu tenho pregado para vocês. Não fiquem ansiosos, porque o que eu recebi é palavra do Senhor. Vamos continuar. Verso 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um agora que resiste, até que do meio seja tirado. Irmão, entenda uma coisa. O apóstolo Paulo estava dizendo que a única coisa que impede que o anticristo se manifeste literalmente aqui na terra para começar a grande tribulação é o Espírito Santo, através da igreja, ou a igreja através do Espírito Santo. Entenda isso. No momento que você recebeu Jesus, você se tornou um com o Espírito Santo, irmão. Então é praticamente impossível separar você do Espírito Santo. Então, no momento que Jesus tocar a trombeta, nós iremos com o Espírito Santo, irmão. Porque nós estamos nele e ele está em nós. Não tem como haver separação da igreja com o Espírito Santo, porque nós somos um.
Não existe isso. Então a única coisa que impede do anticristo se manifestar, no nome da iniquidade, se manifestar é a igreja, através do Espírito Santo. Quando Paulo fala aqui, ele fala de duas questões. Primeiro que a ação do iníquo, né, a manifestação não literal como nós cremos, mas a influência dele já opera desde o início da igreja, né? Então o anticristo, ele precisará de todo um arcabouço, ele precisará de toda uma estrutura política, financeira, econômica, né? E eu creio que estudaremos mais à frente isso, para que ele possa realizar o seu domínio, né? A sua intervenção. Então, quando ele fala aqui, ele vai falar sobre a sua influência, que nós já estamos sob essa influência, mas ele fala aqui da revelação literal, como nosso irmão John diz, né? E quando é retirado, né, há estudiosos que creem que aqui não trata tão somente do Espírito Santo, né, mas dele e da igreja, né? Então não terá como a igreja, né, permanecer na terra sem o Espírito Santo, né? Não tem como, ela é o consolador da igreja. Então a igreja vai permanecer, vai passar um momento mais crítico. Não é coronavírus, não é uma situação financeira, as bolsas caindo, não é essas questõezinhas básicas não, né? São questões profundamente, é uma tribulação que ele disse que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne sobreviveria. Então é uma coisa extremamente é um cataclisma, né? Então, irmãos, entendam isso. Não tem como a igreja, se o Espírito Santo vai ser retirado para que o anticristo se revele, não tem como a igreja permanecer aqui sem um consolador dela. Eu quero que você abra também em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Isso é o versículo que deu origem à doutrina sobre o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Não, verso 13, a partir do verso 13. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. O que isso quer dizer? Paulo diz que a igreja de Tessalonicenses, ela estava triste. Por quê? Porque ela pensava que aqueles que morreram em Cristo iriam acabar ali. Mas não, irmãos. Ele dá essa esperança a esse povo, dizendo que eles iriam ressuscitar em Cristo, no arrebatamento. Vamos continuar para nós entendermos melhor isso. Porque se cremos que Jesus morreu, verso 14, e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Paulo declara, isso é palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, porque eles ressuscitarão primeiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a aleluia e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu quero que você entenda uma coisa. Paulo dizia em suas doutrinas que há uma diferença do homem natural para um homem espiritual. Nós, irmãos, que somos igreja, nós somos espirituais. E essa reunião o mundo não poderá vir. Por quê? Porque ele vai vir como um ladrão. E vai surpreender somente aqueles que não são dele.
não são igreja. Eu quero que você entenda uma coisa: você é espiritual, irmão. Aleluia. Você não é natural. Coloque isso no seu coração. Você não nasceu da vontade do homem, nem da vontade da carne. Você nasceu da vontade de Deus. Na hora que você nasceu, você virou uma pessoa espiritual, um homem de Deus. Então, esse aparecimento só será para a igreja. Só a igreja irá ver isso, irmão. Porque a igreja é uma igreja espiritual. É uma igreja que olha para as coisas eternas. Olha para aquilo que o mundo não olha. Entenda isso. Isso será um aparecimento para a igreja. Por isso que Paulo, no capítulo 5 de 2 Tessalonicenses, diz: será a nossa reunião com Ele. Porque será a reunião de Cristo com a igreja e com aqueles que morreram no Senhor. Então entenda uma coisa: isso não será para todo olho ver. Somente quem irá ver isso irá ser a igreja de Cristo. Amém? Amém. Vamos continuar. Irmãos, eu quero que vocês abram. Isso é uma coisa muito interessante. Vou explicar isso e vai ser de grande valia para a gente. Abra em Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 7. Isso fala sobre o anticristo, irmão, que é a besta. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Irmãos, esses santos que a Bíblia menciona, duas classes. Tem os 144 mil, que é de Israel, mas também são aquelas pessoas gentias, como a gente, que ficarão na grande tribulação, que não acreditaram em Cristo, mas terão a oportunidade de acreditar. Agora eu quero que você entenda qual é a diferença da igreja para esses santos da grande tribulação. É que a igreja, alguém já morreu por ela, que foi Cristo. E outra coisa, esses santos, eles serão degolados ou mortos pelo testemunho de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, no verso 7, que foi-lhe dado poder à besta para vencer os santos. Isso isso é totalmente contraditório quando Paulo afirma que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Entenda isso. Nós, como igreja, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, que é Cristo. Nós não iremos ser derrotados por besta nenhum, irmão, porque nós seremos levados antes da grande tribulação. Agora, os que ficaram, que será Israel, e será aqueles que não conheceram a Cristo, que não receberam a Cristo, que rejeitaram a Cristo, Deus irá dar uma oportunidade. Mas a graça não funcionará nesses dias. E por isso, a salvação deles irá vir com o seu próprio sangue. Entendeu? Quer falar alguma coisa, pastor? Só fazendo um contraponto aqui, porque no entendimento pós, né, que a igreja será arrebatada pós-tribulação, passará pela tribulação, eles acreditam, né, nossos irmãos acreditam que a igreja será poupada na tribulação, né? Então ela vai ser conservada na tribulação de toda essa ira que será derramada sobre a humanidade. Não, de alguma forma Deus vai proteger, né, a sua igreja dessa ação, da sua própria ira. A sua ira vai derramar, tem hora que vai, né, vai uma terça parte, depois vai outra terça e eu não sei, chegar tudo, vai todo mundo. Mas é algo, como a própria palavra fala, é um cataclisma mesmo. Mas quando o nosso irmão John lê isto, né, ele diz que foi dado a essa besta pelejar contra os santos e vencê-los. Então, ou se é uma coisa, é outra. Então, se a igreja vai ser cuidada na tribulação, então a besta não pode pelejar e vencer a igreja, porque às vezes declaram que esses santos aqui ainda é a igreja, né? Então, como nós vamos ser guardados na tribulação se nós vamos ser vencidos na tribulação?
Então é uma coisa que nos bate. Vamos continuar. Eu quero que vocês entendam isso. Essas pessoas que foram convidadas, ou essas pessoas que se denominam santos, que são chamadas de santos na Bíblia, em Apocalipse 13, como eu disse, são as pessoas que ficaram na grande tribulação. E elas serão convidadas para as bodas do Cordeiro. Eles são chamados de convidados. Mas a igreja, ela é chamada de esposa. Existem essas duas diferenças. Eu quero que vocês leiam comigo Apocalipse 19, verso 7. Isso é depois da segunda vinda de Cristo com a igreja. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que foram convidados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Entenda isso, irmão. Existe uma diferença. A única vez, depois de Apocalipse 3, que a igreja é mencionada como esposa, como igreja, em Apocalipse 19, nas bodas. Porque a igreja não faz parte dos convidados. Sabe por quê? Porque a igreja convida. Qual é o nosso papel? Convidar a raça humana para se reconciliar com Cristo. Nós estamos convidando as pessoas. A igreja não é convidada, a igreja convida. A igreja não é convidada, a igreja é esposa. A igreja faz parte do ato principal mesmo. Num casamento, vamos pensar. Num casamento, não existe um noivo e a noiva, e existe o quê? Os convidados. Do mesmo jeito, será nas bodas do Cordeiro. Existe o noivo que é Cristo, e existe a noiva que é a igreja. E também existem os convidados. Amém? Amém? Vamos continuar? Eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse 12, por favor. Isso é muito forte, porque eu estudei esses dias esse capítulo. E a cada dia que eu leio ele, eu vejo que ele se trata de coisas futuras. Eu vou provar isso a você hoje. Apocalipse 12. Vamos ver a parte do verso 1. E viu-se um grande sinal no céu. Apocalipse 12. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Vamos ler de novo. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Irmão, eu quero que você entenda isso. Isso é uma linguagem figurativa que João falava, uma linguagem simbólica, né, pastor? Uma linguagem profética. E essa mulher que João viu, ela representa Israel. E ela está vestida de sol por quê? Nós iremos ver dois tempos de Israel. A primeira, que ela está vestida do sol, é a Israel que faz parte de um Israel que será gloriosa. Tá? Saiu? Não. É um Israel gloriosa que ela está vestida do sol. Vestida do sol, ou seja, vestida do sol da justiça. E a lua que está aos pés de Israel é a lei, é os profetas, que as leis que Israel obedeciam antigamente. E sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Isso simboliza as 12 tribos de Israel. Primeiro, vamos entender o verso 1. Ela está vestida de sol. Por quê? Porque a glória é um Israel glorioso, um Israel que acredita no sol da justiça. Ela está vestida desse sol. E a lua debaixo dos seus pés significa a lei e os profetas. Vamos continuar. E as 12 estrelas sobre a cabeça representam as 12 tribos de Israel. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Ou seja, vamos continuar, depois eu explico essa parte. E viu-se outro sinal no céu, e esse que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Isso simboliza força, e esse dragão é, sabe quem? O diabo. Verso 4.
e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Eu quero que você entenda isso, irmão. João disse que viu um grande dragão, e a sua cauda levou sobre si a terça parte das estrelas do céu. Quais são essas estrelas do céu? Isso simboliza os anjos caídos. Ele, Lúcifer, com sua lábia, com sua enganação, trouxe para o seu lado terça parte dos anjos do céu. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Entenda isso. A mulher estava querendo dar a luz. E Paulo nos afirma que é interessante observar essa alusão, que Israel, não foi nem Paulo que falou, foi o próprio Cristo, que a salvação viria de quem? Dos judeus, não é verdade? É interessante que nós conhecemos a Cristo hoje por causa de judeus, que foram até o fim pregando o Evangelho, por causa dos 12 apóstolos, por causa da igreja primitiva e por causa de gerações de pessoas que não negaram a Cristo. Ou seja, irmãos, a igreja só existe porque 12 judeus acreditaram na mensagem de Cristo. Porque 12 judeus não pararam de pregar o Evangelho. Nós só nascemos porque essas pessoas não pararam de pregar o Evangelho e acreditaram na palavra de Cristo. Não ficaram presos a dogmas antigos, mas abraçaram o novo, o vinho novo. Entende? Então, quem é esse filho varão, Jonathan? Irmão, esse filho varão é uma simbologia, uma tipologia da igreja. Vamos entender isso. E deu à luz um filho varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Para quem está lendo comigo, dá para entendermos que esse filho varão simboliza a igreja. Por quê? Porque é uma igreja forte. Uma igreja que morre todo dia para si mesmo. Agora você me diz, Jonathan, isso está errado. Porque onde aqui na Bíblia fala que a igreja vai reger com vara de ferro? Nós vamos voltar para o Apocalipse 12, mas abra comigo em Apocalipse 2. Apocalipse 2, verso 26. Apocalipse 2, verso 26. E ao que vencer, isso é uma carta para a igreja de Tiatira. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Vamos voltar para o Apocalipse 12? Entenderam, irmãos? Aqueles que irão de vencer irão reger o mundo com Cristo, porque nós reinaremos com Ele. Isso é muito forte, porque Jesus diz: do mesmo jeito que eu recebi do Pai, vocês receberão de mim. Vamos continuar? Aleluia. E deu a luz ao seu filho e ele foi arrebatado. Isso é uma clara alusão ao arrebatamento da igreja. Vamos continuar, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante quantos dias? Durante 1260 dias, ou 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio foi aí. É um tempo que Israel se alimentará, vai fazer um acordo com o anticristo, uma falsa paz, mas Deus irá proteger ela durante esse tempo. Por quê? Porque Israel não será morta e perseguida por anticristo nos 3 anos e meio, no começo dos 3 anos e meio de falsa paz. Vamos continuar para a gente entender melhor. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Irmão, essa batalha ainda vai acontecer. Isso não é a batalha da rebelião de Lúcifer, não, irmão. Vou lhe provar agora. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus.
e foi precipitado que o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado aonde? Na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de quem? Dos nossos irmãos é derribado. Ou seja, já existia a igreja nessa época, o qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. Por isso que João diz em suas epístolas: nós temos um advogado no céu, porque quando o diabo nos acusava diante de Deus, como a Bíblia fala, Jesus era nosso advogado, porque ele nos comprou com o seu sangue. Estão entendendo? Verso 11: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Isso, irmão, é falando sobre a igreja. O que é que Jesus disse? Aquele que amar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que aborrecer a sua vida, ganhará. Irmão, nós não amamos a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós amamos a Cristo mais do que a nós mesmos. No momento que você rejeita o mundo, rejeita as coisas que o mundo pode te oferecer, você está dizendo: eu não amo minhas vontades mais do que eu amo a Deus. Eu amo muito mais a Deus do que a mim mesmo. Está entendendo isso? Vamos continuar. Pelo que alegrai-vos, ó céus. Isso é interessante, irmãos, porque a igreja já estará arrebatada nesse tempo. E um anjo, a Bíblia menciona que um anjo diz isso. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ele está falando da igreja, das pessoas que estão lá. Aí ele continua: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Isso é futuro, meu irmão. Isso não é passado, não. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu quem? Perseguiu a mulher que dera a luz do varão, perseguiu Israel. E foram dadas às mulheres 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentado por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ou seja, Deus irá guardar Israel, meu irmão. Isso é muito forte. Isso é falando dos outros 3 anos e meio, pastor. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente o fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Irmão, é muito interessante isso, porque cada vestido do diabo, Deus vai guardar os 144 mil. Eles vão ser aqueles que vão ser selados, protegidos, guardados por Deus. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Isso fala das pessoas que habitam em Israel e também daqueles que não são de Cristo, gentios que estarão na grande tribulação. Isso é muito forte, irmão. Esse texto simboliza algo profético, algo que irá acontecer, algo que fala sobre a grande tribulação, algo que fala sobre a igreja, que fala sobre o arrebatamento da igreja. Amém? Vamos entender mais um pouco? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler um pouco do verso 20 em diante, por favor. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Primeiro, como Paulo fala em Tessalonicenses,
Cristo, as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda, irmão. Isso é muito forte. Cristo, as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. O que é que Paulo disse? Os mortos ressuscitaram primeiro, que Cristo é a primícia daqueles que morreram, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Entenda isso. Nas cartas de Paulo, ele sempre enfatiza essa reunião de Cristo com a igreja. Abra em 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. E agora, irmãos, digo isto, que a carne nem o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Entenda isso. Jesus Cristo falava em mistério, porque nem os discípulos sabiam que dentro dele existia igreja guardada. Por isso que Paulo diz: eu vos digo um mistério. Por quê? Porque essa doutrina não era falada por ninguém, por ele mesmo. Por isso que era um mistério. Mas o mistério que ele estava revelando para a igreja. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olho, a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível, falando do nosso corpo, se reveste de incorruptibilidade, e isto que é mortal se reveste de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? E onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nós dá vitórias por nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda isso, irmão. Amém. Isso é muito forte. Aleluia. Porque nós não ficaremos na grande tribulação. Eu sei que todos nós passamos por tentações, por provações. Mas um dia isso chegará ao fim. Entenda. Sabe, olha, uma boa alusão. Sabe por que os santos terão que morrer, terão que morrer na grande tribulação? Porque é mais fácil dar o momento da morte do que negar você morrer todo dia como a igreja faz. A igreja morre todo dia para si mesma. Nós morremos todo dia para nós mesmos, para que Cristo seja exaltado por meio de nossa vida. Então entenda isso. Irá chegar um tempo, antes da grande tribulação, que a trombeta soará e você será transformado. E esse corpo que é carnal, que é corruptível, será revestido de incorruptibilidade. E você será transformado em um corpo de glória e terá um corpo semelhante ao de Cristo. Porque Cristo tem um corpo glorioso e nós seremos como Ele é. E agora o que nós vemos em parte, vamos vê-la completamente, meu irmão. Os mistérios de Deus nós vamos ver completamente. Isso é glorioso, meu irmão. Entenda, a grande tribulação é para remir Israel. É para obrigar Israel a reconhecer Cristo como Messias. Mas o arrebatamento é nossa reunião com Ele. Amém? Pastor, quer acrescentar? Oi, pessoal. Eu sei que ainda teria muita coisa, né? Diante daquilo que a gente conversou aqui, saiu 11 horas da noite. Certo que acabou entrando aí, nós entramos na segunda-feira em outros assuntos, né? Você que está assim, fica um pouco atordoado, né, com essas informações, né? Depois você volta, desde a primeira, vai lá, principalmente no Facebook, que é Instagram não fica registrado, vai lá no meu Face, Jorge Salles, vai puxando lá as publicações anteriores, né? As últimas duas, para você ir entendendo, tá bem? Nós estamos aqui trazendo algo que é complexo, às vezes, de absorver, de entender, mas nós precisamos que pelo menos, né, um anseio seja despertado no seu coração. Que pelo menos uma nítida
razão no seu coração seja despertada de que Cristo vai vir buscar o seu povo. E se você ainda não confessou Jesus Cristo, é tempo de confessar Jesus Cristo. É tempo de entrar na arca enquanto as portas estão abertas. Amém? As portas estão abertas. Não ignore os Noés que estão proclamando o Evangelho para você nesses dias. Amém? Vamos orar. Que hora é aí? Vamos terminar com louvor e orando. Amém? Já no louvor nós oramos. Qual é o tema da próxima semana? Pode falar sobre as mudas, tribunal, né? E falar dos acontecimentos paralelos, né? Porque enquanto esse acontecimento ocorre algo nos céus, ocorre também algo na terra. Tá bem? Amém? Se você é pós, nos perdoe, né? Nós vamos da mesma forma. Tá bem? Eu ouvi um pastor dizendo que nós devemos aguardar Jesus como a sua vida sendo iminente, né? E também esperarmos como se nós fôssemos resistir à tribulação, né? Então espere no Senhor. Eu não estou lançando dúvida, né? Eu só estou dizendo que nós vamos, que Cristo vai vir. Essa é a certeza, em nome de Jesus. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia! 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, Jesus. Teus braços Oremos em nome de é o meu descanso. Oremos. Nós oraremos pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Se você nesta noite quer fazer confissão, não confissão direcionada à igreja, mas confissão daquele que pode receber a tua confissão, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, se você quer se arrepender dos seus maus caminhos, voltar
foi injusto, foi alguém, aleluia, que sentia a graça maravilhosa correndo sobre a sua vida. Nesta noite, aleluia, seja impactado novamente por esse evangelho. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos nesta noite, Pai, pela tua presença maravilhosa nos nossos irmãos. Nós agradecemos pelo consolo da tua palavra, porque muitos, Pai, quando tratam sobre questões dos últimos tempos, ficam logo de pronto aflitas, Senhor Jesus. Ficam, Senhor Jesus, às vezes perturbadas, não conseguem adentrar em conhecimentos, porque nos seus corações não há esperança de glória, não há esperança da tua vida, não há esperança de uma vida eterna que nós reinaremos junto contigo. Mas quando nós lemos, Pai, as coisas a respeito do fim, nós, aleluia, não tratamos como o fim, nós tratamos como o fim desta era, mas não como o fim, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor começou na cruz do Calvário. Aleluia, quando nós olhamos para o fim das coisas, nós vemos que é o fim das coisas, mas para nós, como tua igreja, comprada, lavada e remida pelo teu sangue, é o começo de uma eternidade que nós gozaremos ao teu lado, aonde o Senhor será a nossa luz para todo sempre, aonde o Senhor governará, aonde o Senhor, aleluia, está conosco nos nossos corações, estará conosco. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, nós clamamos nesta noite, para que esta palavra, Senhor Jesus, para que este tempo, aleluia, tenha o poder de trazer ao coração das pessoas conhecimento, Senhor, sobre Deus. Que as pessoas não estejam tão somente amedrontadas, mas que elas sejam direcionadas a viverem, a buscarem conhecimento do Senhor e se converterem dos seus maus caminhos. Em o nome de Jesus Cristo, nós oramos por esta casa, nós oramos por esta família, nós oramos, Senhor Jesus, aleluia, que o Senhor seja protetor sobre esta casa. Senhor Jesus, que este vale da sombra da morte, da qual todo mundo passe, o Senhor possa, Senhor Jesus, aleluia, ser o nosso refúgio. O Senhor possa ser a sombra da qual nós possamos descansar, a sombra do Onipotente. Guarda as nossas casas, guarda as nossas vidas, guarda, Senhor Jesus, visita esta pessoa que agora está, Senhor Jesus, precisando de uma unção de cura. Esta pessoa que está, meu Pai, aleluia, neste momento, suplicando na sua casa, pela uma liberação de cura, em nome de Jesus Cristo. Tu és o Deus que cura, tu és o Jeová Rafa, aquele que sara, sara em nome de Jesus Cristo, toca em nome de Jesus, aleluia, esta vida. Ela talvez imagina, oh Pai, aleluia, que este problema é, meu Pai, impossível, porque os homens ajeitaram sobre ela, Senhor Jesus, aleluia. Mas o Senhor é o formador do homem, o Senhor foi que construiu cada célula, arquitetou cada coisa, cada órgão. Em o nome de Jesus, nós liberamos cura sobre esta vida, nós liberamos que ela testemunhe em o nome do Senhor Jesus Cristo, que ela testemunhe o poder que há no teu Evangelho. Em o nome de Jesus, há poder para a libertação. Esta pessoa que está nos ouvindo nesta noite, atormentada pela depressão, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós liberamos ela, aleluia, desta prisão maldita. Em o nome de Jesus, o Senhor é aquele que veio para libertar cativos. Liberta nesta noite, em o nome de Jesus. Liberta a sua mente, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que estão atormentadas por vícios, pessoas que estão atormentadas por vícios, sejam libertas na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, nós oramos com fé, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor se fez presente aqui. Que a tua noiva, Senhor Jesus, aguarde zelosamente aquele dia, que haja, Senhor Jesus, nas nossas lamparinas azeite suficiente, que nós não sejamos nécios, despreocupados, irresponsáveis para com a tua vida. Desperta a tua amada igreja, Pai. Deus, aleluia, retira do coração da tua igreja o amor por este mundo. Retira do Senhor do coração da tua igreja, Senhor Jesus, as preocupações com esse tempo presente. Direciona os olhos da tua igreja para a eternidade que nos espera. Em o nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Cuida deste mundo,
meu Pai, dos nossos governantes, dá a eles direcionamento. Senhor Jesus, cuida, Senhor Jesus, aleluia, dos médicos que estão, Senhor Jesus, à frente de batalha, arriscando as suas próprias vidas. Cuida da nossa cidade, cuida dos nossos, cuida da tua igreja. Cuida, Senhor Jesus, que a tua igreja se levante, meu Pai, aleluia, como proclamadora desse evangelho. Aleluia, que a tua igreja se levante no som, que a tua igreja se erga para falar que este evangelho é vivo e tem capacidade para transformar qualquer indivíduo em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Fique com Deus em nome de Jesus. Aleluia, estenda suas mãos, recebam a bênção do Senhor. Aleluia, aleluia, recebam a bênção do Senhor. Aleluia, quando você receber a ministração desta bênção, aleluia, Deus também trará através dela cura sobre a sua vida. Em o nome de Senhor Jesus, trará libertação. Aleluia, libertação quanto ao seu filho, da qual você tanto tem suplicado nesta noite. Em o nome de Jesus, aleluia, que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja para com todo o povo de Deus, para todos sempre, e que todos digam amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Até sábado, eu creio que talvez tenha live dos jovens serão divulgados sábado. Domingo à noite nós teremos culto aqui também para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Ei, deixa eu abençoado.